é o artigo que eu separei e é sobre a evidência de uso de creatina como suplemento antes de exercício físico. Foi um artigo feito por Dempsey e Mazzoni com outros colegas, intitulado Does Oral Creatine Supplementation Improve Strength? Ou seja, foi focado em melhoria de força, consequentemente, melhoria de desempenho. E foi uma meta-análise um pouco mais velha, mas eu trouxe ele porque mudou bastante a visão que as pessoas têm sobre as evidências da suplementação. E foi publicado no Jornal de Family Practice em 2002, então tem aí já alguns aninhos. E qual foi a motivação de trazer, né, esse artigo? No dia a dia eu tenho visto bastante pessoas com queixas de cansaço e outras coisas mais, muitas são saúde mental, mas algumas são de despreparo físico ou consequente a internações como Covid ou coisas mais graves, ou simplesmente sedentarismo. Então, uma das estratégias de melhorar a capacidade das pessoas e de orientar as pessoas a fazer exercício acaba esbarrando nesse dilema: devemos ou não devemos ter ali suplementação? E apesar de não ser do nosso núcleo médico, eu achei importante as informações que eu fui adquirindo ao longo da pesquisa e queria dividir aqui com vocês. Então vamos ao estudo, que ele fez uma análise, né, como uma meta-análise de 16 estudos, e eles foram focados especificamente para exercícios de supino e agachamento, só esses dois exercícios. E teve ganhos de força com uma capacidade do sujeito levantar mais peso para os dois exercícios. Para o supino, na ordem de 6 quilos, e para o agachamento, na ordem de 9 quilos, sem diferenças para outras atividades e outros exercícios, como rosca de braço, né, de bíceps, bicicleta ergométrica. E apesar de ter sido um estudo focado em homens, estudos subsequentes até acabam apontando efeitos em mulheres também. E nesse estudo, como ele é um pouco mais antigo, ainda tinha alguma questão de preconceito com o ganho de peso, que depois foi se desmistificando também. Então, um pouquinho de contexto, né, do que é a creatina e como ela se diferencia da creatinina, que faz parte do nosso dia a dia nos exames laboratoriais. A creatina, ela é um suplemento e é um dos mais usados no mundo, né? Está próximo ali do whey protein também, e é a junção de 3 aminoácidos: metionina, glicina e arginina. E ela é armazenada nos músculos na forma de fosfocreatina, em sua grande maioria, e ela funciona fornecendo mais ATP, mais energia para o músculo, especificamente nos exercícios de duração curta e de grande intensidade. Então aqui a gente já tem algum recorte. A creatina funciona melhor para exercícios de curta duração e de grande intensidade, com o objetivo de melhorar a recuperação e a performance muscular ao longo do tempo, consequentemente, aumento de força muscular. E aumento de hipertrofia como consequência muscular, aumento de capacidade muscular. E na dose de 3 gramas por dia por 28 dias, você faz um estoque adequado ali para ter essa melhoria visível nas atividades físicas nesse perfil. Ou então, uma outra dosagem que seria 5 gramas 4 vezes ao dia por 5 dias, como se fosse uma dose de ataque ali, para depois fazer a manutenção de 3 gramas por dia por 28 dias. E o curioso é que a creatina, apesar dela gerar creatinina como subproduto, ela não altera a função renal. Então, ela não vai sobrecarregar rim, não vai lesionar. Porém, tem um detalhe da interpretação do exame: o sujeito que está tomando creatina fizer um exame de função renal só usando creatinina, vai ter um aumento discreto ali. Então, isso eu já vi na prática: pessoas com 1,2, 1,3, que seriam acima dos limites esperados para a idade da creatinina, acaba vindo aí como consequência. Mas é só porque aumenta a substância disponível, aumenta o clearance sem forçar nada. Então, das duas, uma: o sujeito que estiver tomando creatina tem que suspender durante os 15 dias anteriores a fazer o exame, ou a gente tem que avaliar outras formas, aí tem outras substâncias que a gente poderia usar para analisar a função renal. Mas na maioria das vezes, se estiver usando na dose adequada, não vai dar uma alteração muito expressiva. É bom só a gente ter em mente isso. Então, no final das contas, o uso da creatina tem alguma evidência de melhoria de performance em treino para essas situações específicas.
Boa, mas tenho duas perguntas em cima disso, Lu. Assim, a primeira é mais um questionamento, mais uma testemunho, não é testemunho não, uma declaração sobre a função renal, como você falou. Só ver se eu entendi. Então, ela tem uma alteração na função renal no exame, mas não é por uma coisa de lesão. Ela não vai machucar, não vai fazer uma lesão de função renal. Ela vai só alterar o exame. Então, vai ter uma Exatamente. alteração de exame, mas sem lesão. É um Tem mais falseamento do exame. creatinina, exatamente, exatamente. Perfeito. E aí, o outro ponto, que também acho que é a pergunta que eu não sei se estava no artigo, mas assim, vou ser honesto, que eu não estou muito ligando se meu paciente ele bota 25 ou 32 quilos no supino, tá? Então a minha pergunta é, lógico que é legal, ter mais massa muscular e preparação muscular, mas ele fala alguma coisa sobre qualidade de vida, ou seja, se a pessoa muda uma qualidade de vida, tipo, diminui queda, dores, qualquer coisa do tipo, ou ele foca muito no objetivo primário de ganhar aumento de massa, né, aumento de performance? É justamente essa segunda opção, é muito focado ali no ganho. Eu tô com essa angústia há pouco tempo, uma das ideias é aprofundar a investigação nessa direção, né, parar de olhar só dados objetivos, que é o que a gente tem até agora, e ver se isso traz desfechos realmente em qualidade mais a longo prazo. Mas o objetivo da argumentação até agora, na minha prática, era simplesmente focado em como a gente consegue argumentar com o indivíduo que está ali mais desanimado, que acha que não vai conseguir fazer nada na academia e que de repente ele volta no seu consultório falando: ah, não, porque eu estou fazendo personal trainer, que ele mandou usar isso e aquilo outro, e às vezes é a creatina com outras substâncias que em geral ou são tóxicas ou trazem efeitos colaterais piores, que é muito comum no mercado, você vê esses suplementos múltiplos aí com princípios questionáveis e eventualmente até hormônios de tireoide ou coisas que teoricamente estimulam testosterona. Então, para argumentar nessa linha, eu achei interessante ver o que é que tem de prático e objetivo nesse sentido, mas eu vou levar essa pergunta para casa para ver se a gente traz nos episódios subsequentes se melhora a qualidade de vida ou não. Boa. Eu acho que você tem razão. Acho que pode E ser um pouco de ignorância da minha parte fazer a pergunta daquela maneira, mas eu acho que é verdade. Sim. As pessoas têm conversado sobre isso. Acho que é bom ter isso no arsenal de conversa. eu vou fazer a pergunta de sempre, que é: isso muda alguma coisa na sua prática, Lu? Olha, para ser bem sincero, nos últimos 30 dias, mais ou menos, eu consegui utilizar esse conhecimento em 2 casos, nesse sentido que eu estava falando, de um paciente que estava ali querendo ganhar um pouquinho de massa muscular, querendo melhorar a capacidade respiratória. Não vai melhorar a capacidade respiratória direto, mas o fato dele estar na academia e fazer atividade física e melhorar a performance muscular dele pode ser benéfica para o plano de tratamento deles. Então, eu consegui utilizar essa informação 2 vezes. Vamos ver nos próximos meses se isso se sustenta ou se foi só uma coincidência.